A NATO celebra 75 anos. Na sede da Aliança em Bruxelas, a ministra dos Negócios Estrangeiros belga e o secretário-geral da NATO cortaram o bolo. Transportado de Washington sob escolta pesada, o Tratado do Atlântico Norte foi apreciado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO. Eles discutiram a criação de um fundo de 100 mil milhões de euros durante 5 anos para ajudar a Ucrânia. Fundada em 1949, no contexto da Guerra Fria, a NATO continua a ser a principal organização militar do mundo. Atualmente tem 32 países membros e é responsável por garantir a segurança de mais de 1.000 milhões de pessoas. So NATO has had three lives. The first life goes from its inception all the way to the end of the Cold War, very active. It had a mission. It had a de facto enemy, the Warsaw Pact and the USSR. After the Cold War, it lost momentum and it lost pragmatically the reason to exist. But of course, after Crimea 2014, NATO understood it was time to readdress security matters in Europe. Segundo Vladimir Putin, a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia seria justificada pela ameaça representada pela NATO. It is part of his historic flawed narrative. There's absolutely no threat coming from any European country or the United States and Canada. Putin is clearly making the choice to go to war against Ukraine. A invasão russa em grande escala da Ucrânia está também a relançar o processo de alargamento. A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO põe fim à tradição de neutralidade militar e de não alinhamento destes países nórdicos. O candidato à Casa Branca, Donald Trump, também causou polémica em fevereiro. Sugeriu que não protegeria um aliado em caso de ataque russo se este não pagasse as devidas contribuições para a NATO. No entanto, a capacidade dos países europeus para compensar uma potencial quebra no financiamento americano poderá depender dos resultados das eleições europeias. Far-right parties tend to focus a lot on national issues. They are less prone to this sort of international solidarity momentum. The other issues, of course, Europeans overall are facing a couple of very specific issues: inflation, housing, rising cost life, and that can hinder also the process of increasing the expenditures with defense. O mais recente escândalo de desinformação russa atingiu o Parlamento Europeu. A Euronews sabe que os maiores partidos europeus querem colocar o tema na agenda da sessão plenária em Bruxelas na próxima semana. A investigação sobre as campanhas de desinformação russas começou na Chequia e afeta agora outros 6 países, entre eles a Alemanha, França, Bélgica, Hungria, Polónia e Países Baixos. A investigação foi desencadeada devido a suspeitas de que um portal de notícias checo, designado Voice of Europe, transmitia retórica pró-russa e anti-ocidental e conduzia entrevistas com políticos europeus que eram pagos para promover este tipo de propaganda. Najpierw należał do prorosyjskiego ukraińskiego oligarchy Wiktora Miedwiedczuka, aresztowanego na Ukrainie, a potem wymienionego za ukraińskich jeńców, bo jest przyjacielem Putina. Portal przejął później Polak z zawodu ochroniarz, człowiek, który też wyrażał opinie i przekonania antyukraińskie. No âmbito de uma operação conjunta e transfronteiriça dos serviços secretos europeus, foi detida uma pessoa na semana passada na Polónia. Publikowane wręcz opinie, wywiady czy inne materiały, które miały uderzać w pozycję Polski na arenie międzynarodowej, uderzać w Ukrainę i uderzać w kraje Unii Europejskiej. To wszystko działało na korzyść Federacji Rosyjskiej. Chodzi o szpiegostwo wręcz, ale też o dezinformację. O porta-voz de política externa do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, Peter Bistrom, aceitou 25 mil euros para tentar influenciar a opinião pública europeia antes das eleições de junho. Isto aconteceu poucas semanas depois de o Parlamento Europeu ter alertado para as intenções de desinformação russas numa nova resolução. The European Parliament has to take this very seriously. We have been witnessing continuous and repeated attempts by Russian secret services and Russian authorities to intervene into our democratic elections and our democratic decision-making processes, and this is unacceptable. This is something that we should take very seriously. Numa declaração enviada à Euronews, o porta-voz do Parlamento Europeu refere que as autoridades nacionais têm capacidade de investigação e que, quando isso solicitado, o Parlamento Europeu deve cooperar plenamente com as mesmas.
Vote is closed. Pelo menos 4 pessoas foram mortas em Kharkiv na última vaga de ataques aéreos russos. Cerca de 15 drones atingiram 2 prédios residenciais durante um ataque noturno. Entre os mortos estão 3 bombeiros que estavam em operações nos locais atingidos. De acordo com o chefe da região militar de Kharkiv, mais de uma dezena de pessoas ficou ferida. À medida que a Rússia intensifica a ofensiva aérea e terrestre, a Ucrânia decidiu reduzir a idade de recrutamento militar dos 27 para os 25 anos. Embora o apoio da população à guerra se mantenha, esta mudança é uma dura realidade para muitos. Так, це може до моєї дитини дістатися. Я не хочу. У мене єдиний син. Я одинока мати. Навіщо ж ви мені, вибачте? І я стільки років його тягнула, щоб його, вибачте, забрали, і хтось його вбив заради забавки. Воно мені не потрібне. В цілому вважаю не дуже добре, адже враховуючи ситуацію, яка відбувається, дуже багато юнаків гине. Розумію, що вони гинуть, захищаючи країну, але чи кожен з них, потрапляючи на фронт, хотів цього, піти туди і загинути? Este novo esforço na mobilização para a guerra reflete as pressões que as forças do país têm enfrentado na linha da frente. Desarmados e gradualmente enfraquecidos, os ucranianos precisam desesperadamente de mais ajuda militar dos aliados. Sem isso, a única opção da Ucrânia é aumentar o único recurso que tem, os militares. Sem cessar fogo no horizonte por falta de acordo entre Israel e o Hamas, a ofensiva israelita segue na faixa de Gaza. Na noite de quarta-feira, 8 pessoas morreram num ataque aéreo na cidade de Rafah, próxima da fronteira com o Egito. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, garante que desde o início da guerra, a 7 de outubro do ano passado, já morreram quase 33 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças. A World Central Kitchen, que viu serem assassinados na faixa de Gaza 7 membros da sua equipa no ataque israelita, suspendeu entretanto as operações em território palestiniano. O fundador da organização não-governamental pede uma investigação independente e garante que os trabalhadores humanitários não foram atingidos por engano. I know that everybody understands that food is a universal right, that food is not a weapon of war. Food should never be a weapon. And the airstrikes on our convoy, I don't think were an unfortunate mistake. It was really a direct attack on a clearly marked vehicles. Os corpos dos 6 trabalhadores estrangeiros foram levados de Gaza para o Egito para serem repatriados. A polícia francesa retirou dezenas de migrantes do átrio da Câmara Municipal de Paris, numa altura em que a capital se prepara para assinalar os 100 dias até ao início dos Jogos Olímpicos. Durante os últimos 3 meses, estas pessoas tinham sido alojadas num espaço de acolhimento aberto que foi, entretanto, encerrado. C'est des familles, c'est des mineurs, c'est nos patients, c'est des gens avec qui on essaye d'être solidaires. Et là, au nom des Jeux Olympiques, tout ce qu'on leur propose, c'est de partir loin de Paris, à Besançon ou à Marseille. Os organizadores dos Jogos Olímpicos afirmam que estão a trabalhar com diferentes grupos de ajuda para encontrar soluções. Donc, ces propositions ne sont pas adaptées. Il y a des places à Paris, par contre, ils font place nette pour les Jeux Olympiques. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins du nettoyage social e de l'invisibilisation par la région. Estas pessoas vão ser agora alojadas em instalações provisórias do Estado em Besançon. Ils ont dit on doit aller à la Provence, mais c'est mieux plus que pour rester à dehors avec les enfants. Comme ça, c'est pas vite, c'est fatigant quand même. Pelo menos 150 pessoas, na sua maioria mulheres com filhos pequenos e menores não acompanhados da África subsaariana, acamparam na segunda-feira junto à Praça Central de Paris para denunciar a sua situação e exigir alojamento ao Estado. Rick Sleiman, de 62 anos, teve alta hospitalar depois de receber um rim de um porco geneticamente modificado. O transplante foi considerado como uma cirurgia de grande sucesso. O órgão do animal está a funcionar exatamente como esperado pelos médicos e a desempenhar as funções normais de um rim. A experiência marca o mais recente desenvolvimento em xenotransplantes, o termo dado ao transplante de órgãos entre diferentes espécies. Durante décadas, a técnica não funcionou, mas as tentativas mais recentes com órgãos geneticamente modificados aumentam a esperança para resolver a escassez de órgãos doados.
Para muitos na Bélgica é impossível ter casa própria. Além dos preços elevados, é cada vez mais difícil conseguir um empréstimo. Para responder a estas necessidades foi criado o Plano de Habitação Acessível. Permite comprar depois de arrendar. Il va louer pendant 5 à 7 ans à un prix défini, à des conditions définies au départ, cette maison ou cet appartement. Et puis au terme de 5 à 7 ans, en fait, va pouvoir constituer cet effort propre et puis, entre guillemets, devenir propriétaire au travers d'un prêt hypothécaire qui sera proposé. Si je décide d'acheter le bien, eh bien, pendant 4 ans, la moitié des loyers sont considérés comme récupérables, donc c'est une avance. Donc en fait, en payant mon loyer, j'épargne la moitié du loyer pour l'achat futur. Et ça fait quand même une grande innovation dans la prévision de devenir propriétaire. Até o arrendamento se tornou missão impossível e não só nas grandes cidades. Para muitos jovens no mercado de trabalho, o alojamento partilhado continua a ser a opção favorita. Há quem o faça por gosto, mas também quem seja obrigado a dividir despesas. A nova tendência é a partilha de casas de grande dimensão renovadas por empresas privadas. Uma solução cada vez mais popular entre os jovens trabalhadores dos 23 aos 35 anos. Em voga está também a partilha de casa entre gerações. Pessoas mais velhas que arrendam um quarto barato a estudantes para fazer face à solidão. É o caso de Cathy. Je voulais te demander si tu pouvais me donner un petit coup de main. J'ai perdu mon mari il y a 1 an et demi. Et donc, je trouvais que être dans la maison seule, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'avais envie d'avoir une présence, d'avoir aussi un peu de jeunesse, d'avoir de la vie, quoi. A habitação acessível na Bélgica representa 6% do mercado imobiliário.